Bom dia, galera. Vou dar esse minutinho aí para vocês irem chegando e entrando. Espero que vocês tenham tido todos um bom final de semana aí em casa. Se vocês puderem dar um alô no chat aí, vocês estão me escutando bem? Para a gente já começar aqui os procedimentos padrões. Boa, obrigado, Lucas. Só mais um minutinho para a galera que está aqui tava na fila de espera entrar, se acomodar. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá. Gente, de novo, espero que todo mundo esteja aí nas suas casas, todo mundo se cuidando. Como sempre, um prazer estar aqui. Eu brinco com vocês sempre aqui que esse momento aqui é meu contato com o universo, né? Que a gente fica aqui confinado, ainda mais eu que moro sozinho aqui, minha vez de interagir com o mundo é aqui nessas lives que a gente faz. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Hora, eu sou um dos fundadores da Invest Smart. Tá? A gente está fazendo isso já tem 2 semanas, a gente pretende continuar fazendo. É muito importante que vocês deem feedback, assistam, divulguem para as pessoas também, porque eu acho que é um momento que é ouro aí, de informação ao vivo importante de gente do mercado. Tá? Tem muitos assessores da Invest Smart online também, então quem tiver alguma dúvida lá na frente sobre a Guard, que eu vou apresentar já, e sobre qualquer outra coisa, sobre os fundos na plataforma, etc., deles, pode contatar seu assessor da Invest Smart. Mas agora vamos ao que realmente interessa. Tá? Hoje a gente tem a honra e o privilégio de receber o Marcelo Giuffrida, que é o CEO da Guard. E para quem é de mercado há muito tempo, como eu, então a gente ele é bem conhecido no mercado. Então, Marcelo, eu queria, como a gente tem bastante gente, a gente já estava batendo aí as 70 pessoas e está aumentando, eu queria muito, antes da gente entrar aí nos detalhes, que a gente vai falar sobre juros, sobre mercado, até sobre um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo aí nos fundos e dentro da Guard, você pode contar um pouquinho da sua história, enfim, para o pessoal te conhecer, quem não te conhece, imagino que seja a minoria, mas é legal para colocar todo mundo na mesma página. De novo, muito obrigado aí pela presença e pelo tempo, tá? E eu espero que a gente aproveite bastante essa hora aí. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite, prazer estar com você, com todos os participantes dessa nossa reunião aí virtual. Espero que a gente possa aproveitar bem o tempo aí de todos aí ao longo dessa manhã. Bom, falar rapidamente, eu há 7 anos, né, fundamos a Guard juntamente com outros sócios. Vocês estão vendo aí na tela, ao meu lado aí a Natália, que está todo mundo vendo, que é também sócia da Guard, responsável pela relação com os investidores. Anteriormente, a Guard, eu fui responsável pela área de asset management de 2 bancos aqui no Brasil, 2 bancos de origem europeia. Foi o BNP Paribas, que é um dos maiores bancos do mundo, e no qual eu fui responsável por toda essa área durante 13 anos. E, anteriormente, eu também fui responsável, coincidentemente, por 13 anos pela operação de asset management e de previdência de um outro banco francês que não existe mais, foi comprado pelo HSBC, que chamava CCF Brasil. Em paralelo, nesse período todo, eu também fiquei 16 anos na Ambima, anteriormente chamada Ambid, que é a Associação de Representação do Mercado de Capitais. Durante os últimos 4 anos eu fui presidente da associação e fui também bastante tempo responsável pela coordenação da área de fundos. Então são aí, entre as últimas 3 experiências, são mais de 30 anos de mercado, e eu sempre lembro que foram anos em que a gente nunca tinha monotonia, mas acho que ultimamente o pessoal tem caprichado, né? Depois de ter visto todos os planos econômicos, depois de ter visto todas as consequências daquela crise financeira de 2008, eu achei que já tinha chegado na minha cota, né? Pois não foi assim, né? Nós estamos agora vendo uma situação que talvez seja uma soma de todos os episódios anteriores que nós já vimos, né? Porque envolve uma crise humanitária, parecida talvez com a crise de 11 de setembro, envolve uma crise financeira como 2008, que acho que está mais fresca na memória de todo mundo, envolve uma questão política aqui no Brasil que faz lembrar aí a época do Collor, tem uma questão de
falta de liquidez, que também lembra um pouco da época do Collor. Enfim, é um aprendizado, né? A gente vai buscar nas memórias o que a gente passou nas experiências anteriores, mas acho que esse dia a dia aqui parece realmente único, então a gente tem que se adaptar, e como a gente está se adaptando aqui, fazendo essa conferência nesse formato novo, né? Temos que estar com a cabeça aberta para se adaptar aos novos tempos. Verdade, verdade, Marcelo. E tem uma coisa que você falou que é bem interessante. A gente tentou aqui várias vezes fazer algum paralelo dessa crise que a gente está vivendo agora com 2008, com várias outras crises, até a depressão de 30, a gente falou de tudo, sempre tentando fazer um paralelo, mas acho que você conseguiu aí, acho que talvez foi a primeira vez nas nossas lives, resumir bem. Ela tem um viés humanitário parecido com o 11 de setembro, financeiro parecido com 2008, político e liquidez parecido com aí o nosso aqui do Collor. Então ela pegou um pouquinho de cada um e juntou, né? E realmente está sendo momentos desafiadores. Beleza, agora todo mundo já sabe quem é o Marcelo, aí mais de 30 anos de experiência. Queria lembrar a galera que o chat está aberto, tá? Então a pauta hoje é juros, mas obviamente que a gente vai aproveitar que a gente tem mais de 30 anos de experiência aqui de mercado financeiro nessa live. Vocês podem ir perguntando, a gente vai tentando aqui mediar, tentando pegar as melhores perguntas, as mais relevantes e debatendo. Marcelo, a próxima pergunta, já que a gente agora já falamos de você, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal da Gard. Primeiro, como ela está encarando tudo isso, tanto aí eu vejo, você está vendo que vocês estão de home office, mas também se puder falar um pouquinho do panorama, como é que a Gard tem enfrentado isso, tanto no lado, né, físico, confinamento, etc. Tanto um pouquinho também, se puder falar bem superficialmente, depois a gente pode ir mais a fundo sobre o portfólio, etc., que eu imagino que vão ter perguntas. Eu particularmente, sou fã do D'Artagnan, um dos fundos aí de vocês. Tá? Mas se puder falar, como é que a Gard hoje está encarando esse momento aí tão turbulento? Pois tivemos que nos adaptar também na parte da estratégia, né? Nós iniciamos o ano com uma visão bem construtiva, seja global, seja para o Brasil, e à medida que as notícias da epidemia foram chegando, nós começamos a fazer uma adaptação da nossa carteira, e para o Brasil como um todo, né? Acho que para os gestores e para os nossos clientes, uma pena que o momento da virada, em que a percepção foi de que a pandemia poderia se tornar uma realidade, foi exatamente no meio do Carnaval, onde nós tivemos aí 2 dias e meio de mercado fechado, e quando abriu, já abriu com gaps de 10%, 20%, aí, dependendo dos ativos. Então, isso dificultou a adaptação para todos os gestores, todo mundo teve que correr e avaliar e, ao mesmo tempo, aproveitar as pequenas janelas de liquidez que se abriram para fazer os ajustes no seu portfólio. Nós fizemos assim também. E hoje, naquele cenário que a gente trabalhava início de fevereiro, parece coisa muito antiga, né? Não tem nada a ver. Então, nós tivemos que também fazer algumas adaptações no nosso modo de trabalho, implantações de 100% do home office. Nós fizemos isso em etapas, acho que acabou todo mundo fazendo. E, felizmente, a gente tem tido uma resposta muito positiva da parte da nossa equipe de TI e dos nossos parceiros. Tudo tem funcionado muito bem. Então, isso não tem sido um problema. Exige uma disciplina, uma organização, mas, por enquanto, não tem sido nenhuma fonte de problema para nós. Então, a gente está nesse novo mundo, né? O que é esse novo mundo? É uma soma de efeitos acumulativos, que cada um tem uma dinâmica própria, e a gente tem algumas facilidades e outras dificuldades. A facilidade é que, por uma questão geográfica, né, o Brasil acabou ficando numa terceira etapa dessa pandemia, junto com os Estados Unidos. Essa vantagem é, de certo modo, relativa, porque não dá para usar muito a experiência da China. Lá, né, eles fizeram uma contenção muito agressiva, em função até das características, né, do sistema de governo chinês, que é bastante autoritário. A própria Ásia, como um todo, também adotou a tecnologia dos testes, que no Brasil não é viável por conta da questão da falta dos kits de teste.
E a própria Europa, que está no meio do caminho aí, por outro lado, o processo começou, mas começou, né? Está nesse momento, talvez, criando o primeiro platô, que é a notícia boa do fim de semana. Então, aqui no Brasil, a gente tem tido números até surpreendentemente positivos. Provavelmente, isso decorre da ausência de testes. Então, a gente pode ter, de uma hora para outra, assim que os testes forem acelerados, uma disparada no número de casos, mas, por enquanto, o Brasil está indo melhor do que a expectativa. Então, esse lado, digamos, sanitário, aí, da parte da própria doença, é onde a gente parte toda a análise, né? Segundo efeito econômico, e aí essa parada brusca também é inusitada, e a China aí ajuda um pouco mais, porque eles conseguiram liberar a economia, e o que a gente tem observado é que a retomada está sendo muito mais lenta do que se imaginava. Há uma preocupação de uma nova aceleração de casos e, obviamente, a economia hoje a pancada foi muito grande e não é possível, de uma hora para outra, falar, olha, acabou, passou, vamos em frente e está valendo. Não é um feriado, né? É uma questão que deixa as pessoas com bastante preocupações e cada um tem seu timing. As pessoas não vão voltar a consumir, não vão voltar a frequentar restaurante, frequentar shopping. Cada um vai ter seu tempo, além da liberação das autoridades, cada uma das pessoas vai ter seu tempo. A questão dos bancos centrais me parece que é que está funcionando melhor, que junto com os tesouros, todo esse suporte está vendo de liquidez, de fornecimento de caixa para as empresas e para as famílias, está funcionando relativamente bem. Mas ainda subsiste uma última avaliação, é qual vai ser o mundo que nós vamos viver depois de tudo isso se estabilizar. Possivelmente mudanças importantes na maneira pela qual as pessoas vivem, consomem, trabalham e pelo jeito que as coisas são feitas, né? Por exemplo, voltando aqui a esse formato de reunião, está funcionando bem, está sendo bem aceito, tem sido estável, né? Nesse momento está todo mundo usando, então me parece que, tal como isso, entrega de comida, compra à distância, tudo isso vai ganhar uma aceleração maior. Já vínhamos, né, testemunhando todo esse impacto da tecnologia nas nossas vidas. Me parece que tudo que está acontecendo vai dar uma acelerada, talvez de 1 ou 2 anos, em ferramentas e modos de trabalhar e de levar a vida, que se fosse no mundo anterior talvez demorassem mais. Então, acho que esse é o primeiro impacto. O segundo é o impacto de como essa crise, o custo dessa crise vai ser absorvido, né? O custo da ordem de 10% do PIB, se faz aumentar a dívida. Alguns países vão sair pelo crescimento, outros vão sair pelo corte de despesas e outros vão sair pelo aumento de impostos, né? Provavelmente, cada país vai ter um pouquinho de cada uma dessas receitas. E isso também é difícil ver agora. Isso faz uma diferença muito grande no momento que a gente procura projetar taxa de juros, bolsa, moedas, crescimento, inflação. Então, tem uma neblina imensa na frente, muito difícil de fazer uma projeção de muito longo prazo. E, finalmente, tem o lado político, que esse também é super difícil projetar sempre, né? E agora fica praticamente sem visibilidade como o cenário de longo prazo da economia. Então, nós temos que a principal mudança foi encurtar o horizonte das nossas análises e ser mais seletivo na quantidade de ativos ou posições que nós temos nos nossos fundos, simplificando, reduzindo o tamanho de posições e a quantidade de posições, para justamente nos apoiarmos no que a gente consegue ter visibilidade. E essa é a tônica que nós estamos adotando nos 4 fundos que nós temos na casa hoje. Perfeito, Marcelo. Um fato relevante que a gente tem escutado bastante é que essa crise, realmente, foi o que você comentou, inclusive, ela tem acelerado coisas do mercado de trabalho, do mercado de consumo, que todo mundo projetava acontecer aí na próxima década, de ter
do home office ser uma coisa mais palatável, do consumo online, das entregas ser um negócio que fosse aos poucos ganhando mais espaço no varejo. Tudo isso que era para acontecer numa passada, agora, por causa da crise, está acontecendo numa outra bem mais veloz. Mas eu separei aqui, gente, mais ou menos ali em 3 etapas. Já tem mais perguntas, já vou fazer também. Tá? A gente já passou de 150 pessoas na nossa live. Mas é muito difícil, aí tentando voltar um pouquinho para a pauta original, é muito difícil a gente falar sobre juros e sem falar sobre Banco Central. E hoje em dia é muito difícil falar sobre Banco Central sem falar sobre os grandes estímulos. Foi até um termo que alguém usou, acho que foi chuva de dinheiro, foi o termo que eu ouvi semana passada. Você pode dar uma visão panorâmica do que vocês acham, qual é a sua opinião sobre os estímulos do Banco Central, tanto no impacto social, isso que você falou, de fazer lá o cheque cidadão, etc., até o impacto de tentar cortar juros, incentivar o crédito barato, botar o BNDES mais ativo, etc. E até, se der para falar um pouquinho também, pelo menos uma panorâmica desses estímulos mundo afora, talvez os Estados Unidos, aí o FED, que foi o maior cheque passado na história dos bancos centrais. Marcelo, acho que mutou aí, peraí. Vocês estão ouvindo o Marcelo, gente? Desculpa, eu esqueci. Agora foi. Desculpa. A gente está aprendendo ainda, a gente está usando, mas ainda está aprendendo. Então, rapidamente, eu esqueci de mencionar no último item que a gente discutiu, impactos no trabalho também que vão ser importantes, bem lembrado por você. Em relação aos bancos centrais, eu vejo que os bancos centrais têm 2 vantagens. A primeira é que, dessa vez, não tem uma preocupação muito grande com a solidez do sistema. Da outra vez, 2008, a crise nasceu no sistema financeiro. Então, havia uma preocupação do chamado risco moral. Se o Banco Central entrasse com medidas de irrigar os bancos, iria gerar um risco de que, no futuro, outros bancos também adotassem estratégias temerárias e, no frigir dos ovos, houvesse um salvamento por conta aí dos bancos centrais. Dessa vez, não é o caso. Os bancos tinham sido bastante impactados na última crise e ainda estão sob a égide de uma série de medidas naquela época que fizeram que eles aumentassem o capital, tivessem mais que adotar precauções maiores nas suas carteiras. Então, dessa vez, os bancos não são o centro da crise. E até como agora há pouco o presidente do Itaú mencionou, os bancos não fazem parte do problema, eles fazem parte da solução. Essa é a segunda vantagem que os bancos centrais têm. Eles aplicaram os remédios da outra vez, sabem o que funciona, já estão com esses instrumentos na mão. Eles acionaram, mais uma vez, aquelas linhas de empréstimo, de financiamento, de liquidez, troca de moedas entre os países. Tudo isso está muito recente. E, da minha opinião, essa parte está funcionando melhor. Onde ela está funcionando não tão bem? Na medida em que também, aí muito mais por conta dos tesouros, né, pelos governos, você tem que também chegar na mão da população uma série de pacotes de liquidez, de empréstimos, de pagamentos mesmo, né, de subsídios. Isso é sempre muito mais difícil, dada a capilaridade desses canais. Então, eu acredito que há uma dificuldade. Tem algumas iniciativas aí que estão sendo ventiladas, como usar o telefone, a conta de luz e outros sistemas de utilidade pública para fazer chegar esse recurso na população. Eu acho que tem uma dificuldade também que aí é mais questão também dos ministérios da Economia e da Fazenda, não virar uma espécie de liberou geral de pagamentos. Acho que estava um pouco essa semana passada a sensação de vale tudo, então ninguém pagava aluguel, ninguém pagava boleto, ninguém pagava conta de luz, ninguém pagava ninguém. A capacidade disso aí gerar uma destruição na economia é uma bola de neve. E depois você não consegue mais saber quem deve para quem. Acho que esse é um risco que a gente tinha, que ainda tem, em certo modo, e acho que as autoridades começaram a se pronunciar um pouco nessa direção e o Congresso talvez se arrefeça um pouco nesse lado.
Então, de modo geral, eu acho que os bancos centrais estão fazendo o trabalho deles de maneira bem eficiente. Os tesouros, via, né, os orçamentos, um pouco mais difícil. E aqui no Brasil a gente ainda tem essa dificuldade adicional no meio desse problema todo, a gente entrar numa briga de egos aí, briga política, etc. Está nos jornais, todo mundo sabe. Isso não ajuda e não é por acaso que o Brasil acabou sendo um dos países que pior performou nessa crise toda. A gente tem uma das piores moedas, uma das piores bolsas, o risco país que mais subiu. Enfim, não é por acaso. Verdade. Não, muito bem apontado. Principalmente isso, essa disputa de ego aí, que acaba diminuindo a agilidade que a gente precisa para esse momento. Vou começar com as perguntas. Vou começar com a do Anderson antes. Vou começar pela segunda sua, tá? Porque vai de encontro com uma minha também. Tá? O Anderson está perguntando sobre luz no fim do túnel, tanto o Brasil como o global. Então, ele perguntou como acham que vai ser a retomada econômica pós-pandemia. E aí eu queria juntar essa pergunta, se você já vê, se o mercado, ou enfim, vocês aí na Gard já enxergam a trilha de uma luz no fim do túnel. E você falou um negócio que eu anotei que eu achei muito interessante, sobre que os países vão superar isso via crescimento ou via cortes de custo. E como é que você vê o Brasil? Que você acha que o Brasil vai tender mais para um lado de tentar crescer para pagar a conta que vai ficar de tudo isso que está acontecendo? Ou ele vai conseguir, vai precisar de muita manobra política, de muito enfim, flexibilidade lá dos órgãos, se vai ser via corte, tá? Então eu queria, se pudesse falar um pouquinho mais desse crescimento e corte, que é uma coisa que eu achei muito interessante que você comentou, e também aproveitar, tentar ali mapear uma luz no fim do túnel e uma retomada pós-pandemia. Acho que a gente vai dar margem para pelo menos mais umas 3 perguntas aqui. Essa questão da luz do fim do túnel, está até procurando um gráfico aqui que eu acho que pode ser interessante, depois eu tento colocar para vocês aqui. Eu vejo que essa luz na fim do túnel depende um pouco da recuperação da própria doença, né? Os governos têm feito, em geral, né, essa combinação de testes, bloqueios e medidas aí de teste alguns remédios, e isso tudo que está gerando essa queda violenta, que é dupla. Tem uma queda na oferta de produtos, pela interrupção das cadeias produtivas, e uma queda ainda mais forte no consumo, porque as pessoas estão impossibilitadas de se mover, de consumir, de gastar em restaurante e também fazer os seus serviços, consumir os serviços. Então, acho que esse processo de retomada ele é dependente do perfil da epidemia. Uma vez que a gente começa a ver, como eu falei agora há pouco, que na Europa os dados começam a estabilizar, a Áustria, por exemplo, já começou a falar em liberação, a Itália já fala também, a França está um pouquinho atrasada, acho que a Alemanha pode ser que se junte aí a Itália e a Áustria. Há alguns países do norte da Europa que adotaram uma política um pouquinho mais liberal e pode até relaxá-la de novo. Isso vai dar para nós uma ideia de como a coisa vai retomar. E aí, a partir daí, entra a segunda questão. Como é que os hábitos vão também estar modificados? Então, tudo isso aponta para uma retomada lenta, muito mais lenta em coisas não essenciais, acredito que viagens, eventos esportivos, eventos culturais, grandes aglomerações provavelmente vão ficar para o fim da fila. A gente deve, no meio do caminho, ter uma volta de alguns serviços, de atividades que são individuais. E, no começo, acho que pode haver até uma aceleração de algumas coisas que estão represadas aí. Talvez as viagens de negócios acabem se viabilizando antes das viagens de turismo. Então, esse processo é um processo... Cada atividade econômica tem uma curva e cada país também tem um peso de cada atividade econômica, né? Então, por isso que a China também me parece que é um país que está na frente aí, como ele tem um PIB que é muito mais de indústria do que de serviços. Eu acho que é mais fácil você colocar para frente a produção industrial,
porque ela é feita em empresas maiores, com maior possibilidade de testar os grupos, né? E as pessoas trabalham mais isoladas das empresas. Então é possível testar e comandar uma empresa, criar um sistema de produção em rodízio, turnos, e me parece que os países que têm mais indústria, como é o caso da Ásia, vão estar na frente. Países com mais serviços, como é o caso do Brasil, Estados Unidos, vão estar um pouco para trás. Então essa é um pouco a sequência. A questão aí de como vai ser o pagamento dessa crise, de fato, vai fazer bastante diferença. E acredito que o Brasil também não está bem posicionado, porque, de um lado, o Brasil tem uma dívida grande, então nós vamos adicionar 10 ou mais pontos percentuais do PIB na nossa dívida, que já era uma das maiores dos emergentes. O Brasil já tem uma carga fiscal alta, é uma das maiores também do mundo, entre todos os países, entre os emergentes, sem dúvida, mas mesmo se a gente comparar com os Estados Unidos, Austrália, o Brasil tem uma carga fiscal muito alta. E o Brasil, então, também tem uma tradição um pouco política, né, de ter um discurso meio demagógico, aquela famosa expressão que eu não gosto, mas vive sendo repetida, né, o andar de cima, né? O andar de cima começa lá no primeiro andar, né, porque um primeiro andar já é o andar de cima. Então essa retórica aí no Brasil acaba tendo muito eco. Então as perspectivas, eu acho, para nós, nesse mix aí de crescimento, corte de custos e corte de gastos e aumento de impostos, na minha opinião, tem uma tendência do Brasil acabar se inclinando mais para o último ingrediente dessa equação, o que também não é bom para crescimento no futuro. Perfeito. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado pela resposta. Como eu previ aqui, deu margem para abrir mais perguntas. E o Luiz fez uma aqui que está bem dentro da nossa pauta, então eu vou ler para a gente aqui. Eu acho que a gente vai começando ali a direcionar a conversa para o mercado de juros e depois a gente vai voltando conforme for necessário para esse cenário macro. Mas vou ler aqui a pergunta do Luiz Castelo Branco. Você já nos alertou sobre o encurtamento dos horizontes de previsão, mas até onde consegue enxergar como vê o futuro dos juros no mundo desenvolvido? Juros negativos? Ou todo o gasto público levará ao aumento de inflação e, portanto, dos juros? O Brasil se descolará, perdão. O Brasil se descolará na tendência dos países centrais? E aí isso remete a uma pergunta que eu ia fazer, que a gente já ouviu até boatos de superinflação aí. Então, assim, tá normalmente muito ruído, mas muita informação. Você acha que o cenário de curto, médio prazo de juros, Brasil e global, para onde tende? E se o Brasil vai seguir a massa ou ele não vai conseguir ou não é necessário para ele? Tá no mudo, Marcelo. Opa, vamos lá. Acho que a gente vai ter um pouco de cada, né? O Brasil, apesar das suas dificuldades, não é uma ilha, né? Então, na medida em que há uma redução global dos juros no mundo, que parece que é um fenômeno que vai persistir, o Brasil se beneficia. Então, apesar de tudo, a gente teve um aumento dos juros de longo prazo aqui, seja das NTNBs e dos papéis pré-fixados, mas não houve uma explosão, a volta àquele patamar que nós tínhamos anteriormente. Um retrocesso, mas não uma perda de todo esse ganho que houve. Mesmo a gente tendo uma dívida muito maior do que a gente tinha, assim, com base no que a gente pode avaliar do impacto dessas medidas todas, nós vamos chegar a um nível de dívida PIB da ordem de 85%, número que a gente só teve lá em 1990. E apesar de tudo, a NTNB e os papéis longos pré-fixados não estão voltando aí aos 2 dígitos. Então, eu acredito que o Brasil se beneficia desse lado de estar vendo no mundo todo uma redução dos juros. Essa redução dos juros global é um dos maiores enigmas que tem. Vivemos isso nos últimos 10 anos, a injeção maciça de dinheiro da parte dos bancos centrais e a retomada da economia, desemprego baixíssimo, e nem assim o juro subiu. Então, tem fenômenos muito mais profundos acontecendo, possivelmente ligados à demografia, ligados à própria
credibilidade que os bancos centrais têm hoje nos países centrais, que fazem com que, mesmo numa situação aí de injeção de maciça de recursos, a expectativa de inflação não desancora. Tem outras teses, como o aumento de oferta de mão de obra da parte da Ásia, uma mão de obra barata, que é deflacionária. Enfim, acho que isso talvez caberia um outro reunião só para discutir isso, né? Então, acredito que nesse lado, digamos, o Brasil tem uma ajuda do mundo. Do nosso lado, a situação já não é tão boa, porque a gente está piorando uma coisa que já era uma das nossas fragilidades, que é exatamente esse nível de dívida em relação ao PIB. Então, eu vejo que os juros do Brasil, a curva, né, como a gente chama, a curva está inclinada, ou seja, tem uma subida de juros projetada para os próximos anos, que é justamente a percepção que os investidores têm do risco do cenário piorar. A gente trabalha no cenário base, que, como o Congresso votou na sexta-feira, que todo esse orçamento é circunscrito ao ano de 2020, mas a experiência nos mostra que no Brasil, quando você dá algumas benesses, é super difícil retirá-las depois, né? Nós temos vários exemplos aí, e sem inferir nenhuma suscetibilidade, Zona Franca de Manaus, refis, etc., etc. No Brasil, quando o governo abre a bolsa, é difícil fechar. Então, acho que isso explica um pouco a inclinação da curva. Mas, como ao mesmo tempo, também uma coisa um pouco inusitada no Brasil, que mais uma vez, nós temos uma crise que é deflacionária, isso é uma novidade. Sempre no Brasil, toda vez que tinha uma crise, a inflação aumentava e o juro subia. É a terceira vez que o Banco Central tem uma crise, ele consegue fazer uma política de contenção de juros, não de aumento de juros. Então, da nossa visão, aí vem aquela questão do horizonte. No horizonte mais curto, até 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, nós achamos que o cenário mais provável é que a taxa de juros permaneça nesse patamar, talvez com mais um corte. Se a gente fosse usar toda a modelagem aí, a famosa meta de inflação, né? A gente poderia até ter mais cortes dentro da Selic. No entanto, pelas declarações recentes aí do Banco Central, seja nas suas atas formais, seja de declarações do presidente, diretores, a gente vê que eles estão muito cuidadosos de não exagerar o equilíbrio, não exagerar a dose e colocar em risco um equilíbrio delicado aí que há das chamadas condições financeiras, que é a soma de tudo que a gente costuma acompanhar aí no dia a dia, que é a taxa de juros, não só a Selic, mas a taxa de 1 ano, 2 anos, as ações, a taxa de câmbio, o risco país, tudo isso que a gente acompanha, que a gente sabe que é o painel de controle de quem acompanha o mercado financeiro, tudo isso somado de maneira meio simplória, você pode dizer que chama-se, a média de tudo isso chamam-se as condições financeiras. Então, quando o Banco Central corta a Selic, ele acaba jogando um pouco de pressão e desvalorização do dólar. Ele também pode gerar outros efeitos, como, por exemplo, a taxa de longo prazo ficar mais inclinada, porque há o risco de, talvez, lá na frente, a inflação voltar a subir. Não é o nosso cenário, mas há essa interpretação. Tudo somado, de repente, exagerar a dose no corte da Selic faz com que, ao invés de você ajudar a economia, você acaba atrapalhando. Usando, então, esse jargão nosso, você piora as condições financeiras. Então, por isso que eu acho que o Banco Central está bem cuidadoso. Então, nós vamos ver mais um corte de 50 e parando. E aí, por outro lado, eu acho que ele deve manter essa taxa bem baixa por bastante tempo. Perfeito, perfeito. Tem uma discussão, Marcelo, que sua resposta acaba trazendo a lembrança, que as pessoas acham que essa inclinação da curva de juros, até apontando para 2 dígitos já, talvez seja um pouco exagerada, né? Que é muito mais ali do pânico. A gente está no epicentro da crise do que uma coisa mais que coubesse numa modelagem. Mas eu queria aproveitar que a gente falou dos estímulos do Banco Central, falou de juros, né, Nelson? Já vou fazer essa pergunta que é bem interessante sobre uma possível cura e os impactos disso. Mas eu queria saber agora onde é que vocês estão enxergando oportunidades ou o que vocês estão fazendo aí? Você
você puder ir um pouco mais no detalhe, se às vezes não é enxergar a oportunidade, é mais defender a carteira, enfim. Dentro da Gard, eu sei que vocês são uma casa que tem um viés macro muito forte, tá? E aí eu queria aproveitar, antes de pedir para você responder essa pergunta, o pessoal que está assistindo, a Gard emitiu uma carta chamada O Mês que a Terra Parou, tá? Lá no site da Gard, se você for lá em Cartas dos Gestores, tem uma carta muito interessante, que é a carta dos economistas e o que o Marcelo lá, que eles fazem, chamado O Mês que a Terra Parou, que é, acho que talvez aí uma das melhores cartas já publicadas nesse momento aí, tá? Vocês estão de parabéns, tá? Eu estava lendo antes aqui, não consegui ler até o final, mas já disparei aqui na metade, depois eu continuo. Mas voltando para a pergunta, oportunidade e o que vocês estão vendo aí dentro dos portfólios? Você poderia dar um panorama disso para a gente? Bom, obrigado, Bruno, pelas palavras aí. Fazer apenas um pequeno parênteses antes de responder a pergunta. A gente tem procurado ser mais vocal nesse momento, né? Como agora, fazendo esse tipo de reunião, a nossa carta mensal, que já é tradicional, e a gente tem também feito uma ação mais inovadora aí nas redes sociais. A gente tem hoje no LinkedIn e no Instagram as contas da Gard, a gente tem feito uma postagem um pouco mais intensa, focada aí nessa avaliação de cenários e de posição dos fundos. Então, quem tiver gostado desse formato, temos aí a Gard Asset no Instagram, Gard Asset também no LinkedIn, e também nós temos feito, um pouco menos frequente, alguns podcasts no Spotify. Também vocês podem procurar a Gard lá, vocês vão olhar nossos podcasts, para quem gosta às vezes de ouvir no carro. Aí agora ninguém está dirigindo, né? Mas ouvir enquanto está fazendo aí a sua ginástica também pode ser interessante. Mas respondendo a sua pergunta, a gente tem procurado equilibrar o fundo, né? Não exagerar, concentrar excessivamente em um ou outro tema, mas a gente pode pensar aí os 3 principais temas nos grandes mercados, né? Então, no mercado de juros, como eu falei, já expliquei um pouco, a nossa principal visão é que a taxa de juros até 1 ano e meio, ela quase 2 anos, ela nos parece excessivamente alta frente ao que a gente acha que é a estratégia ótima do Banco Central, que é fazer um corte adicional na Selic e parar. Então, há um prêmio aí que está distribuído ao longo da curva para os próximos anos, mas no primeiro trecho, que esse trecho vai até janeiro de 2022, é um trecho que nos parece interessante porque ele tem um prêmio bom e é um setor em que ele é muito mais influenciado pela ação do Banco Central do que pelo resto. Como a gente usa também a brincadeira de falar, nesse jogo aí tem juiz, né? Tem o juiz que é o Banco Central. Então, entrar nesse trecho da curva nos parece interessante. Quem tiver interesse nesses tipos de alternativas, além de investir nos fundos da Gard, via Tesouro Direto, você pode comprar lá os papéis pré-fixados desse vencimento, a famosa NTNF, ou LTN. O segundo bloco aí, que é o bloco das ações, esse é um bloco cuja visibilidade também é bastante difícil, mas nós apontamos 2 setores em que nos parece interessante, porque dá para fazer uma previsão aí mais ou menos com um certo grau de confiança. Aí. Primeiro, como eu falei, as empresas de tecnologia. Elas, infelizmente, a maior parte delas é negociada fora do Brasil. Nós não temos na nossa bolsa uma presença muito grande de empresas de tecnologia. Mas nós conseguimos fazer isso para o nosso fundo, através da nossa estratégia de investimento no exterior. Quem quiser fazer isso pessoalmente, encontra aí, às vezes, negociados aqui no Brasil, alguns ETFs de ações externas, ou quem é um pouco mais sofisticado, já criou a sua estrutura, pode investir isso aí diretamente no exterior, em alguns ETFs de ações de tecnologia. Por que nós acreditamos nisso? Porque é exatamente o que eu falei há pouco, vai acelerar a adesão a uma série de ferramentas, seja no mundo corporativo como no mundo consumidor, várias modalidades de viver aí, de trabalhar, de consumir, vão se apoiar mais na tecnologia. E outro setor de bolsa que nós achamos interessante, esse é precisa um pouquinho mais de paciência, acho que houve uma preocupação muito grande
da parte dos investidores em penalizar as empresas que têm um serviço ligado ao consumo permanente. Aí. Então, empresas de serviços públicos, empresas de concessão de rodovia, empresas de shopping, todas essas empresas, escritórios, né, empresas de aluguel, todas essas empresas, claro, vão ter um buraco na sua receita temporário, mas, por outro lado, elas estão sendo negociadas com desconto vis-à-vis uma taxa de retorno típica que esses negócios têm que ter. Então, elas estão hoje negociadas a um preço muito atraente em relação aos dividendos que elas vão produzir. A gente tem que lembrar que essas atividades, especialmente aquelas de serviços públicos, de concessões, elas são reguladas para ter um retorno não muito pior nem muito melhor do que uma certa média. Então, quando houver, por exemplo, um outro problema pontual que o governo tenha que mexer em tarifa, fazer algum tipo de alívio, é obrigatório pela lei que o governo compense essa negociação pontual de alguma maneira, seja alongando o prazo da concessão, seja permitindo aumento de tarifas depois. Então, o famoso equilíbrio econômico-financeiro dos contratos é uma das coisas muito sólidas nesse setor e que todas as vezes que houveram problemas, isso nunca foi quebrado. Então, nós acreditamos que essas empresas estão negociadas por um preço muito baixo, então, com uma carteira de menor risco, de papéis bons pagadores de dividendos, talvez fiquem um pouco aí pressionados no curtíssimo prazo, mas a gente vê no médio e longo prazo uma oportunidade de montar um portfólio de empresas boas pagadoras de dividendos desses setores. Né? E, por último, no mercado de câmbio, a gente tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o real, que foi uma das moedas que mais sofreu nos últimos 3 anos, esse fenômeno ocorreu por a soma de vários efeitos. Uma balança comercial que estava diminuindo, uma saída cada vez maior de recursos das empresas para pré-pagar suas dívidas, até os investidores, pessoas físicas, começando a diversificar mais sua carteira no exterior por conta da queda de juros, quer dizer, uma coisa boa, mas que gerava uma pressão no câmbio. Então, são uma série de fatores, todos eles estavam na mesma direção. Isso fez com que o real se desvalorizasse muito ao longo dos últimos anos. A boa notícia é que essa crise, pelo menos desse lado, ela melhorou um pouco a coisa para o Brasil. O Brasil, que vinha trazendo uma conta corrente aí de quase 3% do PIB, a nossa projeção é que ela vai cair para menos de 1% do PIB. Conta corrente é o que a gente tem de saída de recursos na área de empréstimos, viagens, dividendos. Então, toda essa crise que atrapalhou praticamente todos os negócios, o efeito líquido de todas essas contas é que melhora a situação para o Brasil. Ou seja, então aquela pressão que tinha no câmbio de saída praticamente contínua, ela se arrefeceu. E é por isso que a gente tem visto que nesse patamar de câmbio ele tem sido mais equilibrado, né? Ele piora quando a situação piora, quando a situação melhora, ele melhora também. Ou seja, de uma outra maneira de dizer, o câmbio hoje está menos sensível aos juros e está mais sensível ao risco. Então, aquela desconexão que havia entre a bolsa e o câmbio, às vezes a bolsa subia, o câmbio subia, isso não mais é o caso. Você vê agora como hoje a bolsa está subindo, o câmbio está caindo. Então, acho que o câmbio ele voltou a ser um bom ativo de proteção a risco. Ou seja, para quem quer fazer uma posição em câmbio, tem que pensar mais como uma proteção, como um seguro, do que como uma aposta unidirecional. Então, se as estratégias da carteira nossa, as 2 primeiras que eu mencionei, que são a parte de juros pré-fixado curto e alguns setores de ações, são estratégias que têm uma visão que vão se beneficiar melhor à medida que a crise vai se arrefecendo, a gente mantém uma posição comprada em dólar como um seguro para essas posições, né? E não uma posição direcional. Então, essas são as 3 principais estratégias que eu vejo. Para quem olhar para cada uma delas, eu faço essa ressalva. Eu não vejo o dólar como uma estratégia sozinha que se justifique, porque aquela pressão de saída de dólar que a gente tinha até o final do ano passado, o cenário já é totalmente diferente. Então, ela faz sentido na composição de um portfólio onde o investidor que tem a renda fixa e ações pode usar o dólar como um seguro para proteger a oscilação dessa carteira dele.
Perfeito, perfeito, Marcelo. Muito obrigado por essa resposta. Normalmente, durante a live, quando vem uma informação assim que é quase ouro, né? Ouro em pó aqui para a gente, eu gosto de voltar para o pessoal entender bem. Então, como a gente perguntou sobre oportunidade, e aí você deu esse panorama do que vocês estão enxergando aí. A primeira coisa que é relevante é o pessoal entender que, às vezes, um portfólio mais sofisticado, que tem ações de tecnologia em bolsas fora do Brasil, etc., talvez via os fundos da Gard, seja uma maneira adequada para você acessar, para você estar ali diretamente ligado às oscilações da empresa de tecnologia dos Estados Unidos, ou está diretamente protegendo sua carteira, porque você sabe que lá dentro da Gard já tem uma posição em dólar servindo de seguro, que é um dado muito interessante que você trouxe aqui, que a gente não comentou em nenhuma live ainda, que o câmbio está voltando a ter essa correlação negativa com a bolsa, então está voltando a ser um instrumento de proteção, e vocês já estão usando isso. E outra informação mega relevante, que é uma oportunidade aí claríssima para quem está acompanhando e para quem veio estudar sobre juros, que é esses títulos pré-fixados de 2022, tá? Um pouco mais curtos, que vocês estão enxergando aí como um bom ativo para os portfólios. Dito isso, agradecendo de novo, aí, acho que essa foi aí a highlights da live. A gente está chegando aqui nos 15 finais, então vou aproveitar aqui as perguntas, depois a gente fala um pouco mais sobre juros e até sobre marcação a mercado, que é uma pergunta muito popular. As pessoas têm questionado o que está acontecendo com os fundos de renda fixa, e aí falar um pouco sobre a dinâmica dos juros, eu acho que ajuda. Mas antes eu quero fazer a pergunta do Nelson, que ele já fez aqui no início e eu não fiz. Então, o Nelson comentou que vai sair um paper dizendo que a hidroxicloroquina e a azitromicina vão ajudar e podem ser até um paliativo para nos cura do que a gente está vivendo, tá? E aí o que ele perguntou, que eu acho que é o mais relevante, se vocês colocam isso em algum momento aí da análise macro de vocês e qual seria o impacto econômico da gente começar a ter, não, peraí, tem um remédio. Bom, eu vou entrar numa seara que não é minha, eu procuro falar com bastante especialistas dessa área, e tem um grande amigo meu que ele é chefe da área de pesquisa aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo, e eu acho que o que a experiência mostra é o seguinte: a medicina ela é um pouco, ela tem os seus ritmos, né? E não existe panaceias. Seja vacina, seja remédio, a situação vai funcionando e vai sendo aperfeiçoada progressivamente. Então, tanto um remédio mais eficaz como uma vacina eficaz, elas possivelmente só atingirão seu pico de efetividade no horizonte de 1 a 3 anos. Não é viável você imaginar que vai aparecer uma poção milagrosa que vai ser distribuída a todos e acabou o problema. Não acredito que seja o caso. As primeiras versões dos remédios vêm com muita potencialidade, mas com efeitos colaterais, a dosagem, o tempo de aplicação. Costuma ser um processo de aprendizado, um uso sempre mais recomendado nas primeiras utilizações aos pacientes mais graves, e só depois que os remédios se tornam mais conhecidos. E eu vou falar um tema aí que talvez alguns tenham alguma experiência mais próxima, um tema antigo. Tem o famoso caso da talidomida. A talidomida é um remédio que era dado contra enjoo, e infelizmente um dos piores desastres de saúde pública do mundo é que esse remédio tinha um efeito colateral e gerava deformações durante a gravidez para os fetos, né? Então, infelizmente, nós tivemos um período terrível que várias famílias foram aí sujeitas a toda essa devastação de ter um problema com seus recém-nascidos aí por efeitos colaterais desse remédio. Então, isso mostra que os médicos têm que ser muito zelosos em não embarcar numa primeira canto da sereia aí de um remédio que é promissor, mas que às vezes os efeitos colaterais aparecem onde menos se espera.
Então, eu acho que a gente vai depender mesmo, realmente, por enquanto, da restrição, no que chama isolamento social, né? E a imunidade de rebanho, que é, aos poucos, o vírus vai se circulando e vai contagiando a população. E lá na frente, quando tivermos aí mais que 50%, 60%, é o momento em que você consegue soltar mais e o risco diminui. Então, acho que, por enquanto, a nossa dependência maior ainda continua no lockdown, no distanciamento social e na chegada da imunidade de rebanho. Perfeito, perfeito, Marcelo. Eu comentei no início da live, acho que todo mundo estava aqui, o Marcelo Gilfrido, além de CEO da Gard, ele foi aí nos últimos anos presidente da Ambima, tem mais de 30 anos de mercado financeiro, e que dificilmente a gente ia conseguir manter essa live falando só de juros. Então, até de medicina a gente já falou. A gente falou de bolsa, falou de macroeconomia bastante, a gente deu para discorrer muita coisa. Eu vou seguir com as perguntas aqui. Eu pergunto da Cláudia Meckler, tá? Assessora de investimentos nossa, inclusive, lá do Rio de Janeiro. A gente falou sobre estímulos do Banco Central, mas a Cláudia pediu para a gente falar um pouquinho mais sobre onde isso está impactando, e talvez aí falando sobre linhas de crédito disponíveis para empresa privada. Então, como o universo privado vai acessar o crédito, se vai acessar, com que facilidade, com que volume aí nesse momento. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu vou fazer alguns exemplos aqui, não tenho condição de fazer uma relação exaustiva de tudo que está sendo feito, mas acredito que há um esforço do Banco Central e do Ministério da Economia de calibrar esses esforços de maneira cuidadosa para não virar nem uma coisa que só funciona para as empresas grandes, nem tampouco gerar uma espécie de vale tudo aí, ou benesses exageradas para quem não precisa, né? Então, o que eu vejo que eles fizeram, primeiramente, injetando recursos nos próprios bancos, via liberação dos compulsórios. Com isso, os bancos puderam agir nos mercados, recomprando os títulos já em circulação de empresas, porque as empresas vão precisar de caixa, e os títulos em circulação são o substituto perfeito dos títulos que elas emitem daqui para frente. Se uma empresa está negociando no mercado secundário de debêntures, por exemplo, pagando CDI mais 5, se ela for no banco solicitar recursos, ela vai custar para ela CDI mais 5, ou seja, uma taxa muito alta. Então, o Banco Central, injetando liquidez nos bancos, permite que os bancos façam uma absorção do excesso de oferta desses títulos, reequilibrando o mercado, a taxa desses papéis se estabiliza no patamar mais razoável. Obviamente, o risco de todo mundo aumentou, então não vamos voltar, não é que os bancos não vão comprar as debêntures pelo preço da curva, eles vão comprar as debêntures com desconto em relação ao preço que estava em janeiro, mas passa a ter liquidez. Segunda medida, eles estão liberando também compulsório dos bancos e reserva dos bancos, para que os bancos possam ajudar as empresas que eles têm já um relacionamento. Terceiro, há essa linha de crédito mais voltada às folhas de pagamento, onde aí o governo também adotou uma solução, me pareceu bem inteligente, que é absorver 85% do risco de crédito, mas colocando aí os bancos obrigatoriamente com 15%, ele faz com que os bancos alinhem os interesses, né? Então, não é apenas um balcão lá em que o banco fala, olha, dinheiro aqui para você é só passar aqui e pegar. O banco entra com 15% e ele tem que fazer uma seleção. Quem mais conhece as empresas no Brasil são os bancos. E aí ele vai lá e ele vai dar crédito para quem para quem ele confia que pelo menos 15% daquele crédito ele vale, né? E esse crédito está sendo feito com juros subsidiados. Finalmente, há toda a ajuda que tem as empresas para a manutenção das suas folhas de pagamento. Então, você tem também a possibilidade aí de mudança que houve na parte trabalhista, de suspensão de contrato de trabalho, redução de valor de pagamento. E há, por último, esse pagamento aí em caixa para as pessoas menos chamadas vulneráveis, né? Que essa está mais difícil, como eu falei, essa capilaridade é sempre um desafio. Eles estão tentando aprimorar essa metodologia aí,
Obviamente, isso é para aquela empresa que não tem nada do que eu falei e funciona para ela, né? Ela, de fato, vai ter que fazer uma redução dos seus quadros, até mesmo daqueles quadros temporários, né? Terceirizados. A empresa não se fala nem demissão, ela simplesmente não precisa mais daquele serviço porque não tem demanda. E esse profissional vai ter que ter uma ajuda para sobreviver esse período. Enfim, acho que é uma atitude que tem que ser feita realmente em camadas, não existe uma solução simples e única que vá atender todo mundo. Acredito que o governo está buscando fazer esse equilíbrio aí. E, como eu falei, os desafios são sempre maiores na medida que tem que atingir, lembrando sempre que o Brasil é um país muito desigual, não só em termos sociais, mas também em termos regionais. É um país continental, e então a logística também de fazer essas coisas funcionar, quando se pensa em milhões de brasileiros, é uma logística extremamente difícil. Perfeito, Marcelo. Tá respondido. Tá, eu vou pegar mais uma do Anderson aqui, que o Anderson está questionando um pouquinho a política de crédito dos bancos. Você falou, e aí foi uma coisa que a gente viu muito na TV, é isso, quando o pessoal do Banco Central, do BNDES veio para as coletivas, que realmente quem está comprando risco, até já estou respondendo para essa pergunta, quem está comprando o risco de crédito, desse crédito subsidiado que está vindo via incentivo, 85% do risco está ficando com o governo via BNDES. Porém, a gente lê notícias que os bancos estão, inclusive, aumentando juros ou, enfim, estão apertando um pouco as políticas de crédito, ali um pouco preocupados. A pergunta do Anderson ele questiona aqui um pouquinho da análise de crédito dos bancos e, vamos lá, ou seja, em momentos como o que estamos vivendo, de retrai o crédito, o mercado bancário está preparado para essa solução? Você acha que os bancos não vão retrair e vão literalmente aí se aproveitar dos estímulos para a expansão de crédito? Então, a gente tem um dominó. Nós aqui todos somos investidores. Todo mundo olhou para o seu portfólio e falou: poxa, eu preciso ficar líquido, eu preciso ter disponibilidade, eu não sei o que vai acontecer. Mesmo para quem tem bastante recursos no curto prazo, ficou todo mundo parado. E quem pôde, encurtou. Quem tinha alguma alternativa que podia encurtar o prazo e ficar mais líquido, deu essa preferência. Então, isso acontece e a gente viu que a taxa de juros inclinou. Isso também acontece com o spread de crédito. Então, do ponto de vista da oferta de recursos no sistema, essa oferta ficou menor, mais curta, e todo mundo pedindo um prêmio para alongar. Aí o banco, ele não fabrica dinheiro, ele precisa desse dinheiro para chegar do outro lado e emprestar para as empresas. Então ele tem, na sua linha de produção, o insumo dele, que é o dinheiro, ficou mais escasso, ficou mais caro e o horizonte menor. Do outro lado da ponta, ele tem uma empresa que quer mais dinheiro, por prazo mais longo, provavelmente com carência para pagar. Como é que ele equaliza isso aí? Ele tem que fazer uma seleção. O pouco recurso que ele consegue mais longo vai ser mais caro. Já que tem menos oferta, ele vai atender quem? Aquelas empresas que ele confia mais, que vão chegar do outro lado do deserto em melhores condições. Então, esse processo é para permitir que o banco sobreviva. Então, o mundo mudou, o risco aumentou, e aumentou, a corda esticou dos dois lados. O investidor, que é o provedor de recursos, quer mais qualidade, menos prazo e quer mais liquidez. Do outro lado, as empresas estão mais arriscadas porque vão ter uma queda brutal de faturamento na média, precisam de prazo e não querem pagar mais, porque elas estão estressadas financeiramente. Então, essa equação, ela tem uma solução que é o conjunto vazio. E tem a solução que é você ser seletivo, os bancos serem seletivos e darem conta do que eles consideram mais seguro. E aí, como eu falei, o governo está entrando com algumas linhas aí pontuais. E aí eu esqueci de falar, né, que cabe também uma atuação aí, essa talvez seja
a que cause mais incômodo à equipe econômica, pelo DNA que eles têm, mais liberais, ortodoxos, que caberia, eventualmente, a injeção de capital em algumas empresas. E a própria Paulo Guedes comentou outro dia da ideia das debêntures conversíveis, que é a maneira de pegar algumas empresas que não vão conseguir atravessar o deserto, que elas vão faltar recursos financeiros para fazer a travessia, e são empresas estratégicas, e fazer uma capitalização temporária dessas empresas. Isso no Brasil já foi a senha para se fazer muita besteira. Então, acho que as preocupações são justificadas, mas, ao mesmo tempo, situações excepcionais pedem medidas excepcionais. Então, acho que fica o desafio aí para a criatividade dos banqueiros de investimento e dos técnicos do governo de achar soluções para algumas empresas serem atendidas de uma maneira menos convencional aí, como as que eu citei anteriormente. Perfeito, perfeito, Marcelo. Muito bem respondido, e foi realmente um paralelo que a Simone até comentou aqui no chat, que ficou bem claro aí de entender que realmente a ponta que fornece o dinheiro, que são os investidores, querem uma coisa e as empresas precisam de uma coisa completamente diferente. Cabe ao banco equilibrar ali para tentar achar um consenso no meio disso tudo. Marcelo, eu queria de verdade aí agradecer pelo tempo. Sempre no finalzinho eu peço para você mandar uma dica aí para a galera. Você que tem mais de 30 anos de mercado, com certeza vai ser uma dica valiosíssima. A gente vê muitos investidores em pânico, muitos investidores que congelaram porque não sabem direito o que fazer. Então, queria aproveitar esse finalzinho da nossa live para agradecer de novo você, a Natália, toda a equipe da Gard aí, que é um parceiro muito próximo da gente. Queria também avisar para a galera que quem tem dúvida, quem quer saber mais no detalhe, quem quer conhecer melhor a Gard, pode procurar o assessor da Investmart, pode procurar a equipe da Gard, o site deles, o Instagram deles é bem completo, então acho que tem muita informação. Não esqueçam daquela carta que eu comentei, que tem lá também, que é bem legal, quem tiver um tempinho para ler e escutar os podcasts. Mas o que eu queria, na verdade, agora, para a gente encerrar, Marcelo, se desse uma mensagem aí de otimismo, mais uma dica aí para a galera, para os investidores, a grande maioria do pessoal que está aqui assistindo a gente chegou a 180 pessoas, são investidores que têm conta com a gente, são os nossos clientes lá, os clientes da Investmart dentro da XP. Qual recado você deixa para eles aí, já aproveitando para agradecer o tempo aí e a disponibilidade de vocês? Bom, na verdade, eu que agradeço a oportunidade de poder interagir com os nossos colegas investidores, alguns, creio, cotistas da Gard, então a gente fica sempre à disposição para dar esse esclarecimento, passar essas visões que nós temos. Em relação ao que eu penso, acredito que existem algumas regrinhas aí, eu vou dar alguns exemplos que eu acho que poderiam ser úteis para os investidores, né? A primeira delas é que, idealmente, dinheiro que está investido é aquele dinheiro que as pessoas não precisam a curto prazo. Então, elas não têm que se afobar em fazer alterações dramáticas da sua carteira nesse momento. Quem fez a lição de casa direitinho tem uma parte do dinheiro bem ajustada para as suas disponibilidades, a necessidade de curto prazo, uma outra parte vinculada aos projetos, e a última parte, que deve estar alocada em ações, multimercado, títulos, fundos imobiliários, etc. Isso aí alocado para o horizonte de pelo menos 5 anos. Então, nesse horizonte, tudo isso vai passar. Poxa, eu não esperava perder, estou precisando de caixa para o meu negócio. Ok, então vai lá, seleciona da parcela que não deveria estar tão longa, foi pego de surpresa, procura selecionar o que é possível reciclar, trazer para o curto prazo, nem tudo, nem zero. Se a pessoa não está confortável, está sentindo necessidade de manter um colchão maior, é compreensível. Por outro lado, também não se afobe quem não estava alocado, quem não pegou, falou, poxa, eu não entrei, agora vou entrar, aproveitar. A gente costuma dizer uma expressão, né? Não é um bom negócio você pegar uma faca caindo. É melhor você deixar ela chegar no chão, ver onde ela para, e aí você pega a faca pelo lado seguro. Eu acho que o mercado financeiro às vezes tem essa característica. Quando houve as primeiras quedas aí dos mercados, muita gente entrou e acabou se queimando, porque a coisa foi muito além.
Eu também fiz isso. Eu, para o meu portfólio pessoal, acabei comprando ações um pouco cedo demais. Então é difícil saber quando chegou lá. Mas a realidade é que no Brasil, como no mundo inteiro, geralmente os mercados financeiros sobem devagar e caem muito depressa. Então vão haver oportunidades para recompor a carteira. Eu preciso fazer tudo de uma vez. Fazer aos poucos. Quem não entrou, vai começando a montar seu portfólio agora. Quem estava e desvalorizou, corrige, por exemplo, se tinha 30% em ações, esse 30% virou 20%. Corrija, não precisa voltar a 30% de uma vez, volta a 25%, aguarda um pouco mais, espera a situação definir um pouco mais, sem pressa e sem afobação. Em geral, indo aos poucos, passo a passo, a carteira vai se ajustando de uma maneira mais equilibrada e o investidor não cristaliza demais nenhum preço de entrada, nenhum preço de saída, nenhum ativo. Ele vai agregando posições paulatinamente, ele fica com custo de entrada e saída mais equilibrado. Perfeito, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí durante essa hora, tá? Ficou aí até o final. Tá? É sempre um prazer ter vocês aqui. A gente vai continuar fazendo essas lives na semana. Queria mais uma vez agradecer ao Marcelo e a Natália, todo mundo da Gard, tá? Tenham todos aí uma boa tarde agora, que vamos entrar na hora do almoço, tá? Continuem em casa. E se vocês precisarem, tanto do lado de cá da InvestSmart quanto do lado da Gard, procure o seu assessor, que a gente faz a ponte, a gente busca informação, tá? Que isso aí é o grosso do nosso trabalho. Um abraço, galera.